Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje na técnica, Maciel Amaral, nossa maciça. Semana passada iniciamos o estudo da oração Pai Nosso, a oração dominical, e estudamos o capítulo 6, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Hoje estaremos estudando o capítulo 6, versículo 10, mais um versículozinho para a gente estudar e tentar compreender aí essa maravilhosa oração. O texto de hoje é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vamos lá avançando, versículo por versículo, para entender isso. E a gente vai lá: venha o teu reino. A natureza do reino dos céus ocupa uma posição central nos ensinos de Jesus. Jesus fala muito do reino dos céus, porque é uma promessa de algo maravilhoso, de algo melhor. Não algo externo, mas algo interno. O reinado de Deus em nossas vidas. Através dos séculos, a promessa de que os reinos deste mundo finalmente chegarão a ser o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Tem orientado aos cristãos a viverem vidas piedosas, como na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. E a sacrificar-se para proclamar as boas novas do reino, como em Atos, no capítulo 20, versículo 24, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. A gente vê que o reino ele está distribuído em todas as partes do Evangelho, nas cartas de Paulo, no Atos dos Apóstolos e no Apocalipse. Não há passagem de Jesus, assim, que a gente pode dizer assim, o livro que fale sobre Jesus, sem que o reino de Deus seja abordado. O reino dos céus, que a gente encontra em Mateus, e o reino de Deus, que a gente encontra em Lucas e nos outros, porque Mateus ele não usava o nome de Deus por ser judeu, né? Tinha aquela formalidade de não usar Deus em suas colocações. Então ele usou, na hora de escrever, uma metodologia utilizada pelos judeus, que era não falar em vão o nome de Deus. Na mente e no coração de todos os verdadeiros cristãos, todos os tempos, a esperança bem-aventurada é a manifestação do nosso Mestre Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Quantas cartas de Paulo tem passagens, né? Os inspirou a levar vidas mais piedosas, né? Quando o verdadeiro cristão realmente compreende o reino de Deus, compreende o caminho da caridade para se alcançar o reino de Deus, ele começa a ter uma vida mais piedosa. Fora da caridade, não há salvação. É o ponto focal, é o amor direcionado ao próximo, é o amor caritas. Temos que realmente viver piedosamente, olhar para o nosso próximo com amor, olhar para o nosso próximo e auxiliá-lo dentro daquilo que for possível. Não é passar a mão na cabeça, auxiliá-lo. Isso é importante a gente fazer essa grande diferença. Reino dos céus, né? Vamos continuar com esse estudo. Mateus, no capítulo 4, versículo 17, né? Ele fala sobre essa questão. É uma expressão empregada exclusivamente por Mateus 31 vezes. Olha só, Mateus usa reino dos céus 31 vezes em seu evangelho. Né? Ele pouquíssimo usou o reino de Deus. Ele emprega 5 vezes a expressão reino de Deus, que é a única que usam os outros evangelistas. Os outros evangelistas usam reino de Deus. Mateus usa 31 vezes reino dos céus e apenas 5 reino de Deus. Ele usava muito pouco. O que é a mesma coisa, só que a maneira de falar é diferente. O uso da palavra céu em lugar do nome de Deus responde aos costumes dos judeus do tempo de Jesus, de não dizer o nome sagrado de Deus em vão. Isso era um costume da época. Quando a gente vai entendendo, né, cada evangelista, para quem falou, a gente compreende isso. Mateus falou para os judeus.
E como ele falou para os judeus, ele não podia usar o nome de Deus em vão, porque senão já seria rejeitado de cara. O evangelho escrito por Mateus, que reproduz lá as palavras de Jesus, não poderia ter o nome de Deus a toda hora. Como Jesus não falou o nome de Deus toda hora? Por quê? Porque ele estava falando aos judeus. Isso é o costume da época. Isso demonstra a fidelidade com os costumes, porque você tem que usar o respeito para o costume para que você possa ser aceito, senão nada é admissível. Ele empregava a expressão nome do céu, reino do céu, em lugar de nome de Deus. Ele usava céu em lugar de Deus, no nome de Deus. Honra do céu por honra de Deus. Ele trocava, ele usava isso, Mateus usava isso. A expressão reino dos céus não aparece no Antigo Testamento, ainda que a ideia esteja explícita nos escritos proféticos, como a gente vê lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 12, no capítulo 12, versículo 35, no 65, versículo 17 a 25, e em Daniel, no capítulo 2, versículo 44, 7, versículo 18, 22 e 27. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 8. E aí por aí afora, a gente vê que a ideia do reino dos céus existia, mas não a terminologia, reino dos céus. Mateus que passou a usar, né? Eles utilizavam de outras formas para se dirigir a isso, né? Porque foi, de alguma forma, uma maneira de Jesus trazer uma recompensa. Uma recompensa ao povo, dizer que as suas atitudes, em de acordo com as leis divinas, iriam lhe proporcionar alguma coisa, e era o reino dos céus. Aí as pessoas imaginam um céu de beatitude, um céu de contemplação, e não era isso. Era um céu interior de paz de espírito, de harmonia. Esse é o nosso céu. O reino dos céus, o reino de Deus, era o tema do ensino de Jesus. Isso é verdade. Tudo que ele fazia era para nos dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, seria possível para nós. A gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 43, e no capítulo 8, versículo 1. Muitas de suas parábolas começam com a palavra: o reino dos céus é semelhante a... Né? A gente não vê isso muito? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a uma pedra. Ele usa muito isso. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24. Né? E a gente vai encontrando no versículo 31, 33, 40. A gente vai encontrando várias passagens, por exemplo, no capítulo 13, falando sobre o reino dos céus é semelhante a... No capítulo 13 temos várias passagens onde ele fala isso. Jesus ensinava aos seus discípulos que orassem pela vinda do reino. Lá em Mateus, que é o que a gente está estudando, Mateus 6,10. Venha a nós o vosso reino, venha a nós a vossa paz, a vossa harmonia, para que a gente possa viver em felicidade, em plenitude. Seu evangelho era a boa nova do reino. Mateus capítulo 4, versículo 23. Seus discípulos eram os filhos do reino. Mateus capítulo 13, versículo 38. O Pai se comprazia em dar-lhes o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Que tinham de herdar o reino. Mateus capítulo 25, versículo 34. Nesta vida os cristãos devem dar-lhe ao reino lugar supremo em seus afeitos e devem convertê-lo na mais importante meta de vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando Jesus enviou os 12, mandou que pregasse o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 2 e 60. Olha só. Jesus usou o reino o tempo todo, porque o tema do Evangelho de Jesus está em torno sempre do reino de Deus, o reino dos céus, que é o que nos oferece um mundo muito melhor do que este, porque nós vamos transformar esse mundo no reino de Deus, e nós interiormente vamos viver a epopeia do reino de Deus. E aí ele continua: seja feita a tua vontade. Olha a submissão.
Cristo fala da vontade de Deus, especialmente no que tange a terra. A terra tem que vivenciar a vontade de Deus. A forma verbal grega empregada indica que este pedido reconhece ainda não se está fazendo a vontade de Deus na terra. É a verdade. A gente ainda não faz a vontade de Deus. A gente não segue o Evangelho de Jesus. Pede-se que acabe o reinado do vício e que chegue o momento quando a vontade de Deus seja universalmente cumprida na terra. A gente ainda vive muito nos vícios morais, nas paixões. E essa colocação, seja feita a tua vontade, significa o quê? O reino de Deus, para se estabelecer, as leis de Deus têm que estar vivenciadas pelo homem no reino da terra. Porque aí o reino da terra passa a ser o reino de Deus. Suponhamos que o segundo pedido explica, amplia e define o primeiro. Então, temos a perfeita definição do reino de Deus. Aqui temos a explicação de como o reino de Deus pode ser passado, presente e futuro. Tudo ao mesmo tempo. Qualquer pessoa, em qualquer momento da história, fizer perfeitamente a vontade de Deus, estará no reino. Porém, como o mundo está muito distante de ser o lugar em que a vontade de Deus é realizada universalmente, é algo que devemos orar. E devemos vivenciar individualmente, porque o reino dos céus ele pode ser nosso individualmente. Enquanto que a terra não é o reino de Deus, nós podemos estar vivenciando o reino de Deus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso amor, com a nossa caridade. E aí o reino de Deus se estabelece. Nós somos os responsáveis. Quando a gente ora pelo reino de Deus, a gente ora para que a terra se harmonize, para que a terra se transforme, para que a terra realmente compreenda a grandeza das leis que regem esse universo, que são criações de Deus. Enquanto não percebermos isso, enquanto estivermos ainda mergulhados no reino dos vícios morais, estaremos vivendo tudo isso que estamos encontrando aí. Olha quanta coisa, olha quanta desigualdade, olha quanta dor, olha quanta violência, olha quanto preconceito. Isso tudo é o reino dos vícios, porque o reino de Deus é o reino do amor. E onde tem amor, não tem violência, não tem vício, não tem preconceito, não tem nada disso, desigualdade. Muda todo o aspecto da vida, muda toda a visão da vida. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Voltamos. Estamos aqui continuando a questão seja feita a tua vontade, que é muito importante para a compreensão da implantação do reino de Deus. Estar no reino é obedecer à vontade de Deus. Isso é claro. Para que você possa se dizer cidadão do reino de Deus, você tem que estar fazendo a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está nas suas leis. Então, aquele que faz a vontade de Deus, cumpre as leis de Deus. Isso é muito simples. Imediatamente vemos que o reino não é uma coisa que tem que ver primeiramente com as nações e os povos e os países, mas com cada um de nós. Porque a gente imagina o reino, a transformação dos países, a transformação da terra, a transformação das populações. Não, é a transformação do indivíduo, a nossa transformação. A gente tem que parar de olhar para o outro. Precisamos compreender que para que o reino chegue, a transformação é individual. O Evangelho de Jesus é um programa de transformação individual e não coletivo, porque ele é direcionado ao indivíduo. O indivíduo se transformando, o outro indivíduo, um dia será uma transformação coletiva, mas tem o objetivo de transformação individual. E o reino de Deus, ele começa inicialmente dentro de nós.
para depois se estabelecer no território físico da terra. Só será o reino de Deus quando os indivíduos que vivem na terra forem cidadãos do reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é atemporal, ele é em dimensões que a gente ainda muitas vezes não compreende, porque são dimensões que estão dentro do nosso espírito, dentro dos nossos corações. O reino é de fato o mais pessoal do mundo. O reino é nosso, é pessoal, é individual, é nós com Deus, nós com Jesus. Esse é o reino. O reino demanda a submissão da minha vontade, meu coração, minha vida. Eu tenho que me submeter às leis divinas. Eu tenho que submeter o meu coração às leis divinas, ao amor de Deus. Eu tenho que submeter a minha vida ao amor de Deus, ao Evangelho de Jesus, às leis divinas. Não há como ser diferente. Sem submissão, sem humildade, ninguém se transforma. Ninguém conquista o reino de Deus. Quando a gente vai lá nas bem-aventuranças, e a gente vai ver a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes, né? Jesus coloca o primeiro ponto para vivermos as bem-aventuranças, a humildade. E a palavra em grego é makarios. Quem estudou lá, quem escutou nosso programa lá no início, observa isso. Makarios é extremamente feliz. E quem está no reino de Deus está extremamente feliz. Começa pela humildade, pela submissão. O reino vem só quando cada um de nós faz a sua própria e pessoal decisão e submissão. É individual. É quando a gente toma a decisão de mudar. Quando a gente olha para a história, a gente vê quantos indivíduos fizeram essa escolha, tomaram essa decisão. Eu sou fã incondicional de Francisco de Assis. E a gente vê a transformação de Francisco de Assis. Quando ele se depara com Jesus, que o chama, e ele decide que o homem velho morreria ali. E sai, encara as suas próprias dificuldades, se transforma e conquista o reino de Deus. E a gente vê Maria Madalena, a gente vê Santo Agostinho, e a gente vai encontrar Paulo de Tarso na estrada de Damasco, se deparando com o Cristo e fazendo a escolha de abandonar o homem velho, se submeter às leis divinas, ao Evangelho de Jesus e conquistar o reino de Deus. O caminho é o mesmo para todos. Todos tiveram um marco, um momento transformatório. Aonde está o nosso momento transformatório? Aonde está a nossa estrada de Damasco? Aonde está? A nossa estrada de Damasco pode ser qualquer lugar. É o momento que vai ser o divisor de águas. Do homem velho para o homem novo. Do reino da terra para o reino de Deus. É isso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que coisa profunda. Porque enquanto a vontade de Deus não estiver no coração dos homens e estabelecida na terra, não teremos o reino de Deus na terra. A gente tem que igualar esses dois reinos, trazer para a terra o reino de Deus, o reino espiritual, o reino do amor. E qual é a vontade de Deus que precisa ser feita? No contexto do Sermão do Monte, é, sem dúvida, fazer ou seguir as recomendações do próprio sermão. Assim sendo, faça-se a tua vontade, significa ponha-se em prática o teu Sermão do Monte. E a vontade do Sermão do Monte, em Mateus 5 e 6, é que os cristãos, inicialmente, vamos lá enumerar o que nós encontramos no capítulo 5 e 6, que é o das Bem-aventuranças, e o capítulo que nós estamos estudando agora.
pratiquem as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 a 12 são as bem-aventuranças. Por exemplo, sendo humilde, de espírito, manso, misericordioso, pacificadores, e assim por diante. Esse é o caminho para o reino de Deus, para o reino dos céus. Ser humilde, manso, misericordioso, pacificador. Olha Jesus nos orientando. Sejam testemunha de Deus como sal e luz na vida diária. Nós temos que ser sal, dar tempero à vida. O Evangelho de Jesus é o tempero da vida e nós temos que ser representantes do Evangelho. Dar luz à vida para que as trevas da maldade, as trevas da ignorância se dissipem. A gente encontra lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 a 16. Olha só, vamos seguindo. Vivam a largura e a profundidade plena da lei, chegando mesmo ao ponto de, como Jesus, ter maduro ou perfeito amor por seus inimigos, que a gente encontra em Mateus 17, do versículo 17 e 48, a 48 do Sermão do Monte, no capítulo 5. Vê, do capítulo 5, do versículo 2 a 12, são as bem-aventuranças, é a prática das bem-aventuranças. Do 13 a 16, dar testemunho de Deus, ser o sal e a luz do mundo, na vida diária das pessoas. E do 17 ao 48, viver a profundidade da lei, amando os nossos inimigos. Essa é a petição que Jesus faz. E Jesus continua, falando sobre seja feita a tua vontade. E o que é que nós pensamos quando a palavra céu nos vem à mente, gente? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nos vem à mente? Pensamos em paz, plenitude, perfeita alegria, ausência de dores, sofrimentos e lágrimas. É o que vem. Para a gente o céu seria isso. Paz, plenitude, perfeita alegria, ausência de dores, de sofrimentos e de lágrimas. João viu tudo isso e registrou em Apocalipse 21. E estas coisas são exatamente o que queremos para as nossas vidas. Nós queremos paz, plenitude, perfeita alegria. Queremos ausência de dores, de sofrimentos e de lágrimas. Esse seria o reino dos céus para a gente. Jesus disse que isso é a vontade de Deus para nós. Antes que possamos dizer, seja feita a tua vontade, nós temos que crer que ela é a melhor coisa para nós. Se a gente não acreditar que isso é o melhor para nós, isso não vai se estabelecer na nossa vida nunca. Muitas vezes nós nos preocupamos com as situações imediatas, enquanto Deus vê a nossa vida como um todo. A gente às vezes está passando por um momento difícil que está nos proporcionando o engrandecimento da alma, o amadurecimento da alma. E a gente está reclamando, não compreendendo o todo, porque a gente se prende muitas vezes no imediatismo. E Deus tem planos a longo prazo para todos nós. Jesus queria que a vontade de Deus fosse totalmente cumprida nesta terra, a fim de que assim fosse elevada a vida terrena e os homens fossem transformados. Jesus quer que a terra seja um oásis de amor e que todos os homens sejam transformados. Alguns interpretaram a palavra assim na terra como no céu como se elas tivessem aplicação a todas as três petições. Santificado seja o teu nome, conforme já o é nas esferas superiores. Assim aconteça na terra. Faça-se a tua vontade, conforme já o é nos mundos superiores. Assim também suceda sobre a terra. No céu significa a perfeição, ou o ideal mais elevado daquilo que deve ser feito. Então, santificado seja o teu nome, conforme já é nos mundos superiores. E que isso aconteça na terra.
Faça-se a tua vontade como já é nos mundos superiores. Assim também seja na terra. E o céu significa a perfeição, o ideal mais elevado daquilo que deve ser feito. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso objetivo. Essa é a vontade que precisamos fazer, que se cumpra na terra. Ficamos por aqui. E semana que vem estaremos estudando mais um versículo do Sermão do Monte, no que diz respeito agora à oração do Pai Nosso. Fiquemos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.